Vamos, claro, eu tenho de começar a falar aqui do quiprocó aí que houve com a CPI. Né? Vazamento do relatório do Renan, desagradou o chamado G7, muito especialmente o Omar Aziz, o presidente da comissão. Houve um desconforto generalizado ali com o vazamento, porque, afinal, a imprensa teve conhecimento do eixo de análise redigida pelo Renan Calheiros antes da própria CPI. E há algumas divergências ali. Será que o indiciamento dos filhos de Bolsonaro é procedente ou não é? O indiciamento do presidente por genocídio no caso dos indígenas, por exemplo, Omar Aziz se opõe a isso, é crítico, acha que esse crime não está tipificado. E eu acho que dá para discutir, sim, essa questão. Há outros que não tem por que questionar. A meu ver, as coisas estão dadas e basta que se aplique a lei, que é um hábito que não é dos mais cultivados por aqui, especialmente quando diz respeito a poderosos, né? E especialmente quando do outro lado existem pessoas frágeis. Só para lembrar, o Renan Calheiros não fez apenas a lista das imputações, isto é, as sugestões de indiciamento pelos mais variados crimes, de 63 pessoas. Ele fez mais do que isso, ao todo são 63. Ele fez mais do que isso porque, evidentemente, tem que fazer mais do que isso. É preciso que se conte o que aconteceu. Né? Ô, Vale Bene. Oi. Valeu. Estou aqui. Você tem o Ruais aí no seu, tenho aqui. No seu computador? Então você entra, o Vale vai entrar no computador, entrar no Ruais, para dizer o que é uma narrativa. Esta palavra, Bob Furuia, que virou carne de vaca, a extrema-direita usa, isso tudo é uma narrativa, isso tudo é uma narrativa. Como se narrativa trouxesse em si o conteúdo, o significado de coisa falsa, de coisa que não aconteceu. Já achou aí, Vale Bem? Achei. O que se fala? O que é uma narrativa, segundo Ruais? É o relato de um acontecimento ou fenômeno, reunião das obras de um determinado autor ou de uma época. Mas isso não é o Ruais, então. Não é. Porque me interessa, em particular, uma questão que está colocada aqui. Que é Abri aqui no celular. Foi no celular. Ação, processo ou efeito de narrar, narração. Depois, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários por meio de palavras ou de imagens. Então, são acontecimentos encadeados, imaginários ou não. A narrativa em si ela é necessária. É preciso que se conte a história. Existe a narrativa histórica. A narrativa não é uma invenção, necessariamente. Quando se faz essa distinção no dicionário, é porque existe a narrativa de ficção. O que faz um romancista? Um encadeamento de eventos, conta uma história, e aquela história foi inventada, foi criada. Agora, existe a narrativa que se apega aos fatos, os fatos encadeados. Como foi que o Brasil chegou a produzir mais de 600 mil mortos? Foi assim, do nada? Não houve um encadeamento de eventos? E é isso que está na narrativa do Renan, na boa narrativa do Renan, na narrativa histórica do Renan. E ele faz uma síntese lá. Então vamos ver, como é que nós... Preste atenção, Bolsonaro não é, o governo não é responsável pelo total das mais de 600 mil mortes. Agora, será que se tivesse feito a coisa certa, na hora certa, nós teríamos chegado a esse número de mortos? Obviamente não. Porque a ciência existe, o conhecimento técnico existe.
A Terra é redonda, ela não é plana. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não é uma opinião. O modo como o vírus se espalha não é uma opinião. O tratamento adequado ou inadequado à doença pode ter uma margem de opinião a depender do médico, desde Bob Furui, aqui dentro de um orbital das coisas possíveis. Não é? Então você tem um determinado mal, médicos podem divergir sobre a terapia, sobre o que fazer, dentro de um universo possível. Tá certo? Você não vai falar assim, não, toma chá de erva doce que o vírus desaparece. Não desaparece. Ou então faça o tratamento preventivo e você pode sair por aí e não usar máscara, que tudo bem, você não vai ficar doente. Isso é mentira. Tá certo? Então notem, nós temos um conjunto de ações encadeadas que produziram resultado. E essa história o relator está contando. Lembrando que o Renan Calheiros não trabalhou sozinho nisso. Juristas colaboraram, técnicos do TCU colaboraram, especialistas em saúde colaboraram. Não foi um trabalho saído do nada. E há 6 meses de CPI, com os depoimentos todos que evidenciaram uma sequência de coisas. É preciso entender isso. Não se trata de invencionice. Esse relatório que ia ser lido amanhã vai ser lido na quarta-feira. Vai ser uma pena porque na quarta-feira eu não vou fazer o programa. Eu tenho uma coisa profissional aí que está ligada à minha profissão, mas infelizmente coincide com o horário do programa. Né? Já avisei a casa, né? Enfim, é coisa boa para todo mundo, mas eu não poderei fazer o programa na quarta-feira. Né? Mas os meninos vão estar aí, né? No dia da leitura do relatório. Evidentemente não vão ler 1.452 páginas, eu espero que não. Né? Porque senão dá tempo de eu voltar na quinta e aí a gente continua. Vai ser lido uma síntese e a votação deve ficar para o dia 26. É claro que o relatório ainda está sujeito a mudanças. E talvez haja mudanças. Agora, fundamental, e nesse sentido eu escrevi isso, o relatório já nasce histórico, porque dos depoimentos de uma CPI muito bem sucedida, que inicialmente o Bob Furruia ia investigar coisa grave, mas localizada. Era o quê? Faltou oxigênio em Manaus. Pessoas morreram sufocadas. É pavoroso, Wólia Beni. É uma coisa monstruosa, terrificante. Mas esse era o fato determinado inicial. Ações e omissões do governo que resultaram em tal colapso na saúde de que Manaus foi a maior expressão, que chegou a faltar oxigênio. E pessoas morreram sufocadas, morreram por falta de oxigênio. Também. Só que a CPI descobriu muito mais do que isso. O conjunto dos depoimentos evidenciou muito mais do que isso. Evidenciou que existia um gabinete paralelo. Isso é inequívoco. O gabinete paralelo, aliás, já existia, veja só, já existia quando o próprio Mandetta estava lá. Ele deu notícia desse gabinete paralelo. Quando ele foi chamado pelo presidente, havia médicos lá que queriam lhe impor o uso da cloroquina. Ele falou isso, ele contou isso. E isso ficou evidenciado. Há vídeos desses médicos reunidos.
Então houve o gabinete paralelo. 2, o governo escolheu contra a evidência dos fatos, quando o mundo já sabia que não era assim, escolheu a tal da imunidade de rebanho. Isso também foi conversado no gabinete do ódio, no gabinete paralelo, no do ódio provavelmente também. No gabinete paralelo, nós tivemos o deputado Osmar Terra fazendo previsões de quando o ciclo ia acabar. Previu ali coisa de 3 meses, Bob Furui, está tudo acabado. Vai matar menos do que H1N1. Isso seria 1.000 e poucas pessoas. Já passamos de 600 mil. Então houve a escolha. O presidente vocalizou a imunidade de rebanho mais de uma vez. Quantas vezes o presidente disse que contrair a doença era mais eficaz para se proteger do que a vacina? Isso tudo tem atos, declarações, escolhas. A revelação da correspondência do governo com a Pfizer, 4, evidenciou que o governo demorou para comprar as vacinas. Poderia ter comprado muito antes. Em relação às vacinas, há as múltiplas tentativas de sabotar a Coronavac, o que também ficou evidente. E, no entanto, as vacinas funcionam? Bem, vejam o que aconteceu quando a imunização ainda era pouca. E agora o que nós temos, com 150 milhões mais que já tomaram ao menos uma dose e com mais de 100 milhões que já estão com a imunização completa. Uma queda substancial, enorme, de contaminações e mortos. É claro que a vacina fazendo efeito. Agora, a depender do que se faça no carnaval com o vírus ainda circulando, meus filhos, aí também não tem milagre. A vacina não é milagre. Não. Outro dia eu vi uma vagabundagem, uma fuleiragem que alguém postou aí dizendo: morreu muito mais gente quando não tinha vacina do que quando tinha vacina. Mas escuta, nós ao longo desse 2021 sempre tivemos 150 milhões de vacinados com a primeira dose, 100 milhões com as 2 doses. É um absurdo isso. É um absurdo, é uma barbaridade. Né? Até porque a imunidade via vacinação, a imunidade que realmente leva à queda substancial de casos, para valer, se estima que você precisa de pelo menos 70% plenamente imunizados. Estruturou-se uma indústria, 5, uma indústria de fake news. Ou não? Indústria de fake news que o próprio presidente fez parte, é a maior expressão. Quem veiculou informações reiteradamente... Bom, boa parte do governo, mas quem foi o grande garoto propaganda das informações sabidamente falsas sobre a doença e sobre as vacinas? Com declarações verdadeiramente asquerosas. Ainda agora, recentemente, com a CPI encerrando seus trabalhos, quando o Bolsonaro diz: não vou tomar a vacina, né, porque os meus anticorpos estão lá em cima. Anticorpos são anticorpos que indicam que a pessoa teve a doença, é memória, né, imunológica, não protege do vírus. Então continua a espalhar informação falsa. Quando foi lá o culto evangélico que disse que chorava no banheiro, voltou a atacar a imunização, voltou a atacar a vacina e o distanciamento social. Então a narrativa histórica do relatório do Renan, da CPI, reconstitui e explica, reconstitui os fatos e explica por que nós chegamos aqui. Existência de gabinete paralelo, o governo que escolheu a imunidade de rebanho, o Ministério da Saúde que demorou, sob orientação do presidente da República, demorou para comprar vacina.
o uso dos medicamentos ineficazes, e a estruturação da indústria de fake news. Está tudo lá. E tudo isso é verdade, e tudo isso foi colhido dos depoimentos. Isso não é uma invenção da cabeça do Renan. E aí, ele sugeriu o indiciamento do presidente por 11 crimes. Então, falando, crime demais. Tem um amigo que disse, é muita coisa, quando é muito, perde um pouco a credibilidade. Tá. Olha aqui, só para lembrar, crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública, prevaricação, genocídio de indígena, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade por violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, e homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da doença. De todos esses daqui, o que eu acho que de fato pode dar alguma discussão é a questão do genocídio indígena. Eu quero detalhes desse relatório, porque ainda que se vai evidenciar que houve omissões no que diz respeito aos índios, agora essa omissão não foi só em relação aos índios, né? Essa omissão foi... Errou-se por omissão e ação em relação a todos os brasileiros. E depois os índios foram colocados como prioridade entre os grupos vacináveis. Então acho difícil que prospere essa imputação de genocídio, embora os índios tenham sido, sim, maltratados, como todos os brasileiros foram. Talvez, muito especialmente, porque já vivem uma situação de carência. Né? Uma população em que crianças são tragadas por dragas de mineração ilegal e mortas, e depois vomitadas pela draga, não se pode dizer que o governo trate bem essa comunidade. Mas acho que isso prospera com dificuldade. Agora, o Bob, o Volibene, eu vi gente protestando, puxa, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da doença. O que é isso? Olhem aqui, procurem o artigo 13 do Código Penal e vocês vão ver lá que está escrito o seguinte: considera-se causa de um crime, ô Bob, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, um determinado resultado pode ser produzido por ação, mas também por omissão. E muitas vezes pelas duas coisas. Quem deveria atuar não atuou. E o resultado aconteceu. E no parágrafo 2º desse artigo 13, se diz com clareza: a omissão é penalmente relevante quando o omitente, aquele que se omite, devia e podia agir para evitar o resultado. O Bolsonaro podia e devia agir para evitar o resultado em mais de uma vez? E o texto é mais específico ainda, a linha A. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O Bolsonaro tem essa obrigação ou não tem? Tem. Claro que tem. A linha C. Aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Está aí. Também se fala muito, crime de pandemia com morte. Artigo 267. Venham cá, se eu sei como o vírus é transmitido, se eu conheço as medidas de proteção, se eu não só deixo de aplicá-las, como estimulo a que não se aplique, como saboto essas medidas e proponho ações que as agridem, eu estou ou não estou fazendo a escolha pela pandemia? Eu brinquei hoje de manhã, ô Volibene, será que precisa fazer como o filme de soviético, aqueles filmes da década de 60, dos espiões soviéticos, o cara tem uma cápsula, Bob Furui, no bolso, cheio de vírus e bactéria,
E aí ele com aquela cara de soviético, né? Tem aquela cara má, né? Tem aquela cara má, geralmente carequinha, meio atarracado, comunista, aquela pessoa má. Então ele vai, abre o negócio, joga a cápsula, aí um pobre americano inocente pisa sobre a cápsula, aí a câmera faz um close, aquela fumacinha, porque vírus ele não é invisível, mas tem que ser visível para quem está assistindo o filme. Sobe aquela fumacinha, Valeu Bene, aquilo se espalha, né, e o comunismo se espalha junto no Ocidente. Será que precisa ser assim? Não. Basta que você não siga aquilo que está ali para seguir. Basta que você sabote o conhecimento objetivo que você tem, tendo o dever de agir, em favor da pandemia, não do combate à pandemia. Então, exceção feita a essa questão que eu acho discutível, né? Do genocídio indígena, acho que não prospera. As outras imputações, para mim, estão claramente caracterizadas, inclusive crime contra a humanidade. O Brasil é signatário do Tratado de Roma, que fala sobre os crimes contra a humanidade, punidos pelo Tribunal Penal Internacional. O homicídio em massa de uma população é um crime contra a humanidade. Isso aconteceu, eu volto à questão. Aí tudo depende de você ser ou não rigoroso com o sentido das palavras. Se existindo as vacinas, você deixa de comprar as vacinas e prefere impor remédios sabidamente ineficazes, isso tem um resultado. E isso não foi meramente culposo, assim, por incompetência. Foi uma escolha. E essas escolhas mataram pessoas. O que há? Nós não podemos banalizar a morte de mais de 600 mil brasileiros. Foi a maior tragédia da nossa história. Entendem? A maior tragédia da nossa história. Fatalmente, o vírus chegaria aqui como chegou. Em tendo chegado, ele mereceu um tratamento. Esse tratamento foi adequado? Ou, por ação e omissão, se produziu um resultado muito superior àquele que poderia ter sido com as medidas adequadas? Essa é a questão. Recomendo aos senadores que se acalmem, né? O grupo do G7. E, sobretudo, vocês não podem ter medo daquilo que vocês mesmos descobriram. Seria o pior. Ter medo do resultado a que vocês chegaram ouvindo as pessoas. Que todas essas leis, todas essas regras, elas eram plenamente conhecidas. Como plenamente conhecido era o modo como o vírus se espalhava. E se fazia algum sentido, ainda em março, abril de 2020, se havia alguma especulação sobre suposta eficácia desse ou daquele remédio, depois não mais. Lembrando, Bob, para encerrar, que nunca houve um estudo sério endossando os remédios. Isso nunca houve. Nunca. Tá? E a partir de um determinado momento, havia precisamente o contrário. Não é para usar. Pior, não só o chamado uso precoce
acabou causando danos às pessoas, como, de certo modo, mais grave, o uso preventivo que foi estimulado. Tome e você fica livre e caia na vida. Porque isso vinha casado com o ataque às medidas de distanciamento social, as quais o presidente da República, de forma mentirosa, atribui às atuais dificuldades da economia, como inflação, por exemplo. Que a CPI não tenha medo daquilo que ela achou.